Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Bom dia a você em qualquer parte do Ceará e do Brasil que nos acompanha e aguarda com expectativa o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Para começar o dia, bom dia, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para começar a responder a nossos ouvintes. Então, professor Paulo Bacelar, se prepare porque são muitas perguntas e mensagens dos nossos ouvintes. A primeira dúvida é encaminhada pela Adriana na cidade de Russas, ou melhor, ela não diz em que cidade se encontra, mas a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se quem é aposentado por invalidez pode fazer um documento e qual seria esse documento, professor Paulo Bacelar? Como se fosse um testamento para que eu deixe a minha aposentadoria para os filhos. Olha, Luzenor, a única possibilidade do segurado deixar a pensão para alguém e deixar por escrito é no caso de menores tutelados e enteados e menor sob guarda. Porque a dependência econômica ela não é presumida nesses casos. É diferente de um filho menor de 21 anos de idade. Filho até 21 anos de idade, ele já vai deixar a pensão por morte, porque ele recebendo aposentadoria por invalidez, ele é segurado da Previdência, então ele vai deixar a pensão para os filhos até 21 anos de idade. Mas sendo enteados, menor tutelado e menor sob guarda, aí ele tem que deixar por escrito que deseja, né, que a pessoa é dependente dele, que ele deseja deixar a pensão, e o menor também precisa comprovar a dependência econômica com aquela pessoa que deixou a pensão. Adriana, pela explicação do professor Paulo Bacelar de forma objetiva e direta, se você tem vínculo com a Previdência Social, automaticamente você deixará um benefício em caso de óbito para o filho. Nesse caso específico, né, professor Paulo Bacelar? Lembrando que filho é até 21 anos de idade. Exato. E menor sobre guarda é até os 18, é menor, né? Menor de 18 anos. Agora sim, a pergunta que chega da cidade de Russas, Ângela Ferreira. Sou professora, vou me aposentar com o salário mínimo? A pergunta, gostaria de saber como é possível recorrer do aumento da aposentadoria, pois continuo trabalhando como professora contratada. Não, a aposentadoria, após ser concedida, ela vai ser aumentada de acordo com os índices de reajuste do benefício aplicado pelo governo. Não é o índice da categoria. Ninguém se aposenta pela categoria, né? Então isso aí pode ser até no regime próprio de previdência. Se ela tiver direito à integralidade, ela vai ter direito à aposentadoria da categoria. Mas, se for do regime geral de previdência, do INSS, a aposentadoria com base na média de contribuições, independentemente da categoria. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado, diga em que cidade você se encontra. 085-99273-4353. Outra pergunta agora da Elisângela em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Quem trabalha na agricultura familiar pode ser considerado trabalhador autônomo? No meu Bolsa Família tem esse quesito. Eu e o meu marido somos agricultores, sendo que um trabalha por conta própria. Me tire essa dúvida. Sim, pode. O trabalhador rural, ele é classificado em categorias. E uma das categorias é o contribuinte individual rural. Então ele pode ser autônomo rural, ele trabalhar ganhando diária, trabalhar em uma fazenda, trabalhar em outra, e esse trabalhador, ele é obrigado a contribuir. Ele tem que fazer a contribuição previdenciária. Agora, aquele que é segurado especial, que trabalha com a sua família, sem vínculo empregatício, sem receber diária, esse é trabalhador da agricultura familiar, não precisa fazer a contribuição direta no INSS, mas precisa comprovar a atividade rural.
Lembrando que você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, pode nos encaminhar perguntas pelo WhatsApp 085 99273 4353. Ciciane Cordeiro, em Fortaleza. Meu filho vai completar 18 anos e está entrando no mercado de trabalho. Ele está no meu CAD único. Se ele permanecer no CAD único, professor Paulo Bacelar, eu vou perder a minha renda? Pergunta da dona Ciciane Cordeiro, em Fortaleza. Se ele está no CAD único e recebendo o quê? Ele vai trabalhar de carteira assinada. Vai perder sim ele quer saber se vai manter o Bolsa Família, é isso? Ele vai ser mantido no CAD único, mas não pode ter aí o Bolsa Família, porque você precisa saber que o Bolsa Família é um benefício provisório até que você consiga trabalhar. Professor Paulo Bacelar, o Almir vem esperando uma resposta, ele está em Brasília, reafirmou a dúvida pelo nosso WhatsApp, ou melhor, ele mandou a pergunta pelo YouTube. Ceará agora, trabalho como vigilante desde maio de 1989, coloquei na justiça em 2016 e antes de 89 tenho 3 anos comum, hoje tenho 60 anos de idade. Eu gostaria de saber como dou entrada no meu pedido de aposentadoria. É possível com 60 anos de idade? Desde 89, né? Faz os cálculos, professor Paulo Bacelar. 35 homem, 35 anos de atividades. 35 anos de contribuição. Com 60 de idade ainda não se aposenta. Vai precisar de ter mais 5 anos por causa do pedágio. Ou ter 64 anos de idade, que também vai dar a mesma coisa, vai dar próximo disso. Então ele só vai se aposentar por idade mesmo, aos 65, que vai fechar 40 anos de contribuição, Luciano. E aí, note-se, com 40 anos de contribuição, ele se aposenta com 100% da média de contribuições. Mais uma dúvida agora, a Cleidiane em Baturité, ouvinte diária do jornal Alerta Geral. Ela diz, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber se depois da aposentadoria ainda é obrigada a pagar o sindicato. Aí ela diz, sim ou não? Somos ouvintes diariamente do jornal Alerta Geral. Não, ninguém é obrigado a pagar sindicato nem antes e nem depois da aposentadoria. Se estiver contribuindo ainda, descontando no benefício, você pode solicitar a exclusão através do meio INSS. Mais uma dúvida. Adriana, em Fortaleza, tenho ansiedade generalizada e episódio de depressão. Tomo medicação. Tenho direito a algum benefício? Se for segurado da Previdência, com um atestado médico de incapacidade para o trabalho, você pode pedir o benefício de auxílio-doença. Mais uma dúvida, Edmilson Nascimento em Camusim. E o professor Paulo Bacelar aqui já está angustiado porque a água não chega aos estúdios do Jornal Alerta Geral. Água, Gabriel, água, Daniel, água, Marcos. Agora sim, a água está chegando. Pode entrar, Carla. O Edmilson Nascimento, professor Paulo Bacelar, está em Camusim. Diz o seguinte, sou monocular permanente irreversível. Eu tenho direito ao BPC Loas. Luciano, a visão monocular ela é considerada deficiência. Para a aposentadoria da pessoa com deficiência e também pode ser considerado também para o BPC. Mas não é uma questão lógica e absoluta. Ainda é necessária a perícia médica e a avaliação social, a avaliação biopsicossocial, porque o BPC não é só pela doença ou pela deficiência, precisa ter uma análise mais detalhada da sua vida social e aí você pode ter direito ao benefício, mas não é absoluto, não quer dizer que a pessoa que tenha a deficiência da visão monocular que vai ter direito a BPC, vai depender de cada caso. Professor Paulo Bacelar, agora sim a água chegou, né, professor Paulo Bacelar? E na caneca do Ceará agora, do Jornal Alerta Geral. Professor Paulo Bacelar, a pergunta é da Aurilene em Tarrafas. Tenho 53 anos de idade e tenho mais de 30 anos de contribuição. Sou auxiliar de serviços gerais. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Ainda vai demorar, né? 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Pode ser que não demore tanto, porque se ela tem 30 anos de contribuição, ela faltava 5 anos para os 30, 6 para os 30. Em 2019, ela terá que ter 57 anos de contribuição e 57 anos de idade e 36 de contribuição. Então, ela com 36 de contribuição, né, faltam ainda 6 anos, ela vai ter 59.
né? Então se aposenta com 59 anos de idade, diferente da maioria que vai se aposentar com 62. Aurilene, uma boa resposta, Daqui né? a 6 anos. 6 anos você já está com a aposentadoria garantida. Eliana, em Trairi, contribuí 7 anos de carteira assinada, fui na agência em Itapipoca e o pessoal do INSS me falou que eu tenho que contribuir até 15 anos. Fiz 60 anos de idade no mês passado e estou pagando. Como proceder? Se ela tinha 7 anos de carteira assinada, e a informação está correta, né, professor Paulo Bacelar? Completa os 15 anos, mais 8 anos de contribuição, e aos 62 anos de idade se aposenta. Exatamente. Estou no caminho certo, professor Paulo Bacelar? Está no caminho correto. 62 anos de idade, com 15 de contribuição, ela fica sem parar de contribuir mais, né? Contribuindo aí até completar os 15 anos e fechar os 62 de idade. Lá de Trairi, professor Paulo Bacelar, já chegou também uma pergunta que foi encaminhada para o seu conhecimento, que é da dona Geralda Carneiro da Silva. Ela mora na Lagoa das Almécegas. Você conhece a Lagoa das Almécegas em Trairi, professor Paulo Bacelar? Com certeza, ali uma redezinha, né? Perto de um açudezinho também do lado. Uma lagoa. Uma lagoa. E tem umas redes que você fica tomando banho e deitado numa rede e comendo um peixe frito ali, peixe assado. Então, dona Geralda, prepare a tapioca, que a gente vai comer essa tapioca com a senhora aí. Ela pergunta, acha estranho, professor Paulo Bacelar, porque muitas vezes vem desconto no benefício dela da Previdência Social. Ela diz, por que tanto desconto? Claro, nos últimos 2 meses, o governo federal determinou que nenhum benefício sofrerá desconto para as entidades sindicais e associativas. Agora, às vezes, tem desconto de empréstimo consignado. Tem desconto de empréstimo e tem desconto de associações. Aí precisa ver o histórico de créditos e verificar na rubrica daquele crédito, né? Rubrica que eu digo é um códigozinho para saber qual é o desconto que está sendo apurado naquele benefício. Pode ser também um débito com o INSS de uma aposentadoria que foi negada ou que foi concedida errado lá atrás e agora está sendo descontado. Pode ser qualquer motivo, mas precisa analisar e apurar de acordo com esse histórico de créditos que ela pega no meu INSS. Mas você vai fazer esse levantamento, professor Paulo Bacelar? Você já recebeu alguma informação complementar? Vou fazer e a gente caminha para ela após essa análise. Então, dona Geralda, prepare a tapioca, porque a recompensa virá. O Francisco está em Boa Vista. Sabe onde é que fica Boa Vista, professor Paulo Bacelar? Boa Vista em Roraima, né? Não, eu não quero que você me pergunte, eu quero que você seja afirmativo. Boa Vista é ou não? É a capital da Roraima. É lá mesmo, é lá mesmo. Então a pergunta do Francisco é a seguinte: tenho 66 anos de idade, 14 anos e 7 meses de contribuição. Recebo auxílio-doença há 3 anos, posso me aposentar? 60 de idade? 66 anos de idade, 14 anos e 7 meses de contribuição. Veja bem, esses 14 e 7 meses de contribuição pode estar sendo computado o auxílio-doença ou não. Eu preciso saber se está ou não. Se já tiver contando o auxílio-doença, ele precisa completar os 15 anos, dar alta médica, pedir alta médica do benefício de auxílio-doença e fazer uma nova contribuição previdenciária para esse auxílio-doença ficar no meio entre contribuições, para intercalar entre contribuições, para ele poder computar esse auxílio-doença na aposentadoria e aí pedir aposentadoria por idade. Idade já está sobrando para eu pedir a aposentadoria. Já está sobrando, mas precisa ver se está contando esses 15 anos com auxílio-doença ou não. Lembrar para você, ouvinte internauta, que a linha está aberta, 085 99273 4353. Pergunta do Leonardo em Morada Nova. Você sabe onde é que fica Morada Nova, né, professor Paulo Bacelar? Claro que eu fico ali, entrando em Cristais, Luciano, ali vai para Morada Nova, Jaguaretama, ali naquele caminho ali, linda a cidade. Então chega a pergunta do Leonardo: meu pai tem problema de labirintite, ele paga o INSS, o meu pai tem direito a se aposentar? Labirintite pode dar direito à aposentadoria. Acontece que a aposentadoria tem também a ver com a atividade da pessoa, o grau de deficiência que essa labirintite pode causar para ele, né? Se for motorista, se tiver uma situação de risco dele sofrer um acidente, então isso tudo vai levar em conta na hora do requerimento da aposentadoria. Fábio Ferreira em Itaitinga, tenho 53 anos de idade e 32 anos de trabalho. Posso dar entrada na aposentadoria? Tenho um processo que já tem 3 anos que está em análise para inclusão de PPP.
Tem que ter mais detalhes, né, professor? Mas 3 anos já é um tempo bem alto, né? A não ser que esteja na junta de recursos, aí realmente demora mais. Sebastião Cordeiro, em São Paulo. Tenho 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Daqui a pouco tem resposta para o Sebastião Cordeiro em São Paulo. Tem também resposta para outros ouvintes e outras ouvintes que nos encaminharam muitas dúvidas aqui na área da Previdência Social. Eu volto já já com o professor Paulo Bacelar. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da aposentadoria. Estamos de volta. Agora a pergunta do Sebastião Cordeiro em São Paulo. Tenho 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tenho laudo, coluna com CID M45, 51 e 47. Posso me aposentar? São códigos, né, professor Paulo Bacelar, que identificam problemas de coluna. Nesse caso, com essa idade, com esses problemas, ele pode se aposentar? É possível, né? Agora, não basta o laudo, é bom ter um atestado médico. A gente sempre encaminha os clientes para fazer uma análise médica e ter um formulário que o médico preenche para ele poder dizer se está incapaz permanentemente para o trabalho ou não, ou só parcial. Então, essa informação é importante do seu médico para você solicitar a aposentadoria. Maria Isabel em Morrinhos, ali a caminho de Sobral. Eu tenho 61 anos de idade e pago há 25 anos na zona rural. Posso pedir o auxílio, o benefício do INSS? Olha só, professor Paulo Bacelar. Se ela tiver, além do pagamento, né, que ela paga para o sindicato e não para o INSS, possivelmente, pagamento para sindicato não aposenta ninguém, não é uma contribuição previdenciária, é uma contribuição para o sindicato. As pessoas precisam se ater a isso e que a aposentadoria precisa de comprovação de atividade rural. Não basta pagar o sindicato. Então, se ela tiver provas da atividade rural, ela trabalhando com a sua família, em regime de economia familiar, vivendo da agricultura, aí ela já tem direito à aposentadoria. Ricardo Abreu, em São Luís do Curu. Tenho 64 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Bateu na trave. Não, bateu na trave, desceu e caiu na linha posterior, já é gol, né, doutor? Ele tá perto do gol. 15 anos e 65? Não, professor Paulo Bacelar, presta atenção. O Ricardo Abreu tem 64 anos de idade e 15 anos de contribuição. Por isso que eu disse, ele está na grande área para fazer o gol. Bateu na trave, voltou, o zagueiro matou no peito e tá faltando só chutar, né? Mais um aninho para completar os 65. Pode ser que ainda complete esse ano, né? Não sei, dependendo da idade, da data do aniversário, mas precisa fazer os 65 anos para poder se aposentar. Fábio Xavier, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. Tenho 43 anos de idade. Posso pegar as provas que trabalhei na roça e já consegui me aposentar? 43 de idade, não. Precisa ter 60 anos de idade com 15 anos de atividade rural. No caso, o homem. No homem. Trabalhador rural. Rural. E ele precisa estar trabalhando até a data do requerimento. Tem uma pergunta aqui que chega de Pentecoste, é do Aldísio Soares. Ele diz o seguinte, professor Paulo Bacelar. O senhor falou em um programa que o técnico de enfermagem tem o mesmo direito de aposentadoria do enfermeiro ao mesmo tempo. Então, eu tenho 57 anos de idade, 30 anos na área de enfermagem. Quando é que irei me aposentar? Essa pergunta já teve resposta lá atrás. Já teve resposta. 25 anos de contribuição e 60 de idade. Agora, não é que tem exatamente por ser técnico de enfermagem. É a mesma coisa do enfermeiro. Precisa comprovar atividade especial. Por exemplo, o enfermeiro que trabalha numa UTI, o enfermeiro que trabalha só vacinando, isso depende da área, se ela tiver exposição a agente nocivo, prejudicial à sua saúde, né? Que são as bactérias e tal. E não adianta tem que ter um PPP, mas também não adianta o PPP vir dizendo que teve EPI, porque em caso de... O que é EPI, professor? São equipamentos de proteção individual, por exemplo, luva, máscara, porque contra a bactéria fica difícil o EPI ser eficaz. Então, quando tem um PPP com EPI eficaz, o INSS já nega o benefício. Então, é por isso que leva-se para a justiça para relevar essa questão do EPI eficaz ou não.
O STF estava em julgamento sobre esse tema, né, que tudo que vai ser discutido com muitas pessoas interessadas leva-se para o judiciário, né, para discutir o tema, e está se discutindo se o EPI eficaz ele afasta o direito, e já diz que ele não afasta o direito, precisa ser analisado caso a caso. Mais uma dúvida agora do Ramon Gutierrez em Fortaleza. Professor, sofro com tendinite na mão há uns 4 anos, o que me impossibilita de fazer trabalhos manuais. Já me operei e tenho toda a documentação. Isso pode me garantir algum benefício social ou mesmo a aposentadoria? Depende se ele é segurado ou não, né? Ele não ele fala, não diz aqui, não diz que é segurado. Pode sim haver a comprovação da atividade, da incapacidade permanente, ele ter direito à aposentadoria. Mais uma dúvida, Maria das Graças, em Pentecoste. Professor, uma pessoa que contrai raiva a partir da mordida de um animal pode conseguir algum benefício? Ele está incapaz de exercer atividade, né, enquanto ele está em tratamento. Então pode sim gerar o auxílio-doença. Sávio Souza, em Quixadá, tenho 54 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Só com 65 anos de idade. Aí não e tem se ele for trabalhador rural, professor Paulo Bacelar? Fecha o tempo aí, as regras de transição. Se for trabalhador rural, já tem uns 15 anos de atividade rural, mas precisa de 60 de idade. Kleber Xavier, em Fortaleza. Professor, se eu ainda não chegar à idade para a aposentadoria, mas o tempo de contribuição já está ali batendo, posso conseguir minha aposentadoria? Não, precisa do tempo e da idade também. Gabriel Fonseca, em Maracanaú. Tenho 51 anos de idade e 13 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Resposta fácil, professor Paulo Bacelar. 65 anos de idade, aí não tem para onde escapar. Adriano Mendes, em Russas. Tenho 55 anos de idade e 26 anos de contribuição. A mesma resposta, professor Paulo Bacelar? 51? 55 anos de idade e 26 mais anos 10 de contribuição. Vai dar 36, não tem como pegar a regra de transição, 65 anos de idade. Mais uma dúvida agora da Rafaela Camargo, em Fortaleza. Professor, minha filha tem autismo tipo 2 e obesidade tipo 1. Me falaram que ela pode ganhar um benefício da Previdência Social nos 2 casos. É possível? É possível, tudo é possível. Basta requerer e ter um laudo médico informando quais são as incapacidades que a pessoa tem, quais são os impedimentos que a pessoa tem. O BPC não é um benefício para incapacidade, é um benefício para deficiência que impede a pessoa exercer a sua vida social em igualdade de condições com as outras pessoas. Maressa Pimentel, em Juazeiro do Norte. Professor, uma amiga tem 23 anos de idade e vai ser mãe. Ela está com dúvidas sobre o auxílio maternidade. Como ela pode conseguir o benefício? Tem alguma idade específica para garantir esse auxílio? Não, basta estar grávida, contribuir com a Previdência Social antes do parto e ter direito ao benefício de salário maternidade por 4 meses após o parto. Após o parto, o INSS irá conceder. Agora precisa estar na qualidade de segurado na data do parto. Tem que ter uma contribuição pelo menos antes do parto. Samara Castro, em Limoeiro do Norte. Professor Paulo Bacelar, doenças oculares como conjuntivite e glaucoma podem acarretar em benefício da Previdência Social? Conjuntivite eu acho muito difícil, mas glaucoma pode ser uma visão monocular, depende de cada caso, tem que ter um atestado médico ou um laudo médico atestando a sua incapacidade para o trabalho. Se a questão é saúde ocular, chega a pergunta da Mariana Soares, em Sobral. Sou monocular permanente e irreversível, posso conseguir algum benefício nessa condição? Pode, aí vai depender da sua incapacidade para o trabalho. Se for a questão da deficiência para a BPC, precisa analisar a questão biopsicossocial, precisa ver quais são os impedimentos que a pessoa tem por conta dessa visão monocular. 085-99273-4353 é a linha direta do Jornal Alerta Geral. Maicon Paulo, em Fortaleza. Tenho 56 anos de idade, 10 anos de contribuição. Me diga, professor Paulo Bacelar, quando irei pedir a minha aposentadoria? Fácil, Luciano, 65 anos de idade. Agora, a Gabriele Feitosa, em Fortaleza, tem também uma pergunta bem parecida. Ela está com 44 anos de idade e 13 anos de contribuição. Nesse tempo, ficou 3 anos desempregada. Aí ela pergunta, isso afeta de alguma forma meu tempo de contribuição e minha aposentadoria?
Não, ela precisa ter os 15 anos, fechar os 15 anos de contribuição, né? Seria aí algum tempo aí que ela ficou sem contribuir, que não vai entrar na média de contribuições, poderia ter feito contribuições altas, aumentar a sua média, mas no geral não vai ter nenhum prejuízo, a não ser que ela não consiga fazer os 15 anos de contribuição daqui para frente. Então ela precisa completar os 15 anos e ter 62 anos de idade. As mulheres andam cuidadosas com informações na área da Previdência Social e a Bruna Souza, em Iguatu, professor Paulo Bacelar, diz que tem 48 anos de idade e 12 anos de contribuição. Resposta semelhante à resposta dada para Gabriele, em Fortaleza? Perfeitamente. Ela tem que ter 62 anos de idade para se aposentar. Pedro Paulo, em Fortaleza. Minha mãe é costureira e no ano passado, por um problema na máquina, ela perdeu o dedo da mão. Ela pode conseguir um benefício? Pode, conseguir o auxílio-doença. E se ela ficou com uma incapacidade parcial, ela não pode fazer certas coisas que ela já fazia antes do acidente, ela tem direito ao auxílio-acidente. Professor Paulo Bacelar, são tantas perguntas sobre tempo de contribuição e idade que algumas deixam transparecer que são perguntas semelhantes ou bem parecidas, mas aqui a gente faz questão de personalizar o autor, a autora da pergunta e dar uma resposta segura. É o caso, por exemplo, do Rubens Alves. Ele diz que tem uma lesão de ICA que deixou traumas. Pode acarretar em algum benefício, professor Paulo Bacelar? Qual é o nome? ICA. Eu não conheço. Gabriel, pesquisa aí o que é ICA, ICA, Previdência Social, me manda a resposta, porque enquanto isso, chega a dúvida do Saulo Cardoso em Banabuiú, com 58 anos de idade e 33 anos de contribuição. Vai levar vantagem? Vai diminuir o tempo aqui para chegar à aposentadoria? Vai. Se for o caso de uma deficiência, ela vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é os 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. Mais uma dúvida agora da Antônia Maciel, na região metropolitana do Cariri. Professor Paulo Bacelar, ela diz, eu fiz uma perícia e ficou com recurso. Queria saber o que é que significa isso. Olha, se ela fez a perícia e foi negado o benefício, ela fez um recurso para revisar essa perícia médica que foi indeferida, que foi negada pelo INSS. O WhatsApp do Alerta Geral, 085-99273-4353. João Carlos em Quixadá. Tenho 39 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Fazendo o dever de casa. 12 de contribuição ainda é muito pouco, né? Precisa... E a idade também, 39 anos de idade. Eu digo pouco porque ainda é pouco, mas tem tempo ainda para aposentadoria. Mas porque não vai conseguir atingir as regras de transição da reforma da Previdência e realmente só com 65 anos de idade. Lara Silva em Canindé. Professor Paulo Bacelar, minha mãe solicitou o ressarcimento do INSS, porém faz tempo que o pedido está em análise. O que significa isso? Eu vou receber? Está em análise porque a INSS ainda não analisou o pedido que ela fez. Daqui a pouco tem resposta para Samuel Cardoso em Amontada, Raimundo Freitas em Icó, Carol Alves em Milhã, Saimo Queiroz em Fortaleza, Raquel Moreira em Fortaleza e também para o Samuel Augusto em Pereiro. Daqui a pouco, resposta para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Da aposentadoria. Eu volto com o professor Paulo Bacelar, dizendo a você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Ceará, do Brasil ou do mundo, que a linha direta está aberta, 085-99273-4353. Pode encaminhar a sua pergunta e, ao escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. Professor Paulo Bacelar, eu volto àquela pergunta do Rubens Alves em Fortaleza, que ele nos mandou uma pergunta citando uma sigla e a gente foi pesquisar. ICA. De acordo com o nosso produtor aqui, o Gabriel, Daniel, Rafael, todo mundo aqui é anjo, né, professor Paulo Bacelar? Então, eu sou Paulo, apóstolo. Paulo, né? Professor Paulo Bacelar, ICA significa insuficiência cardíaca aguda, uma síndrome clínica caracterizada por uma rápida deterioração da função cardíaca, levando a sintomas como falta de ar e inchaço. Aí ele pergunta se diante dessa situação pode ter algum benefício previdenciário. É uma situação de saúde que tem impedimento para atividade, né, professor Paulo? Pode. Agora, toda doença, você pode falar que de qualquer doença, Luciano,
O que vai dar direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Ela pode dar essa doença, ela pode dar uma incapacidade para o trabalho, pode dar uma incapacidade provisória, que aí teria direito ao auxílio-doença, e pode dar uma incapacidade permanente. Também ele pode ter essa doença como deficiência e ele conseguir trabalhar com essa deficiência e se aposentar mais cedo, com 60 anos de idade, o homem, com 55 anos de idade, a mulher, com 15 anos de contribuição trabalhando com essa deficiência. Então tudo vai depender de cada pessoa. Se ela não está conseguindo trabalhar, ela pode se aposentar por invalidez. Se ela estiver conseguindo trabalhar, ela vai trabalhar com a deficiência, mas se aposenta mais cedo, aos 60 anos de idade. Mais uma dúvida agora do Samuel Cardoso em Amontada. Tenho 61 anos de idade e 12 anos de contribuição. Posso pedir a minha aposentadoria apenas pela idade? Pode, mas é 65 anos de idade, é homem, né? É homem. É homem. Somente com 65, mas precisa completar os 15 anos. Aí faltam 4 anos para fechar os 65 anos. As duas coisas. E 3 anos para bater os 15 anos de contribuição. Se ele parar de contribuir agora, ele não terá direito à aposentadoria quando chegar aos 65. E a resposta para o Raimundo Freitas em Icó, professor Paulo Bacelar, 54 anos de idade, 29 anos de contribuição. Terá que esperar os 65 anos de idade? 54 de idade. E 29 anos de contribuição. Precisa esperar os 65 ou contribuir até os 65. Eu tive analisando um caso de um amigo até, que ele parou de contribuir, ele achava que tinha já o direito, já ia pedir benefício o ano seguinte, o ano que vem. Informaram a ele que ele teria direito o ano que vem e não tem, Luciano. Então, às vezes, a pessoa acha que já tem o tempo, mas esquece que precisa ter os 65 anos de idade agora. Carol Alves, em Milhã. Já passou por lá também? A terra do leite, Luciano. Sabia que Milhã tem lá escrito na entrada da cidade? Tem uma vaca. A terra do leite? Eu acho que tem uma imagem, né? Perto Eu de já passei por Milhã. Saindo ali de Quixadá, indo pro sul. Né? A caminho do Centro-Sul, do Cariri. Senador Pompeu, pra ali pra dentro. Por ali mesmo. Então, a Carol Alves, professor Paulo Bacelar, disse que tem 44 anos de idade e 22 anos de contribuição. Ou dever de casa bem feito. Aí ela pergunta, quando irei me aposentar? 42 de idade? 44 anos de idade e 22 anos de contribuição. Oh, pena. Então falta ainda 62, né, Luiz? Falta mais 20 e pouco. Faltam 18 anos. 18 anos a idade. De contribuição. Aí ela vai chegar, professor Paulo Bacelar, com 40 anos de contribuição. Então, o que é que ela vai levar nessa aposentadoria? Se ela tiver contribuindo até lá, Luciano, ela vai levar 110% da média de contribuições. Olha que bonito. Ela aumenta 10% na média, se ela contribuir até lá. Agora, se ela for uma grande produtora de leite lá em Milhã, professor Paulo Bacelar, não precisa nem se preocupar com a aposentadoria. Agora, Luciano, olha só. Se ela tiver 40 de contribuição e 62 de idade, ela vai ter 102 pontos. Ela se aposenta um ano antes. Porque ela vai ter 61, só que com 39, né? 61 com 39 dá 100. Então ela se aposenta com 61 anos de idade. Se ela contribuir até lá, ela se aposenta um ano antes. Eita, olha o consolo, olha o conforto. E com 108% da média. Então, cálculos feitos, Carol. É bom ela contribuir, né? Até lá. Você não se apresse aí, olha para o futuro, porque este dever de casa você está fazendo bem direitinho. Professor Paulo Bacelar, o Simon Queiroz, em Fortaleza, diz: sou aposentado há 3 anos e ainda trabalho por conta própria. Isso pode prejudicar a minha aposentadoria? De jeito nenhum, né, professor Paulo Bacelar? Você já é aposentado? É aposentado. Não vai mudar em nada. Nem vai ter outra aposentadoria e também não vai atingir nada em relação à aposentadoria que ele já tem. Raquel Moreira, em Fortaleza, 59 anos de idade e 29 anos de contribuição. Significa que nessa junção aqui tem 98 pontos. Mas 59 e? De idade, 29 anos de contribuição. Pode se aposentar? Não, ela tem que ter 30 anos de contribuição primeiro. Não tem. 92 pontos em 2025. Se ela tivesse 30 anos. Então ela precisa fechar os 30 anos para poder ter regra de transição. Ou seja, ela fecha 30 anos de contribuição com 60 anos de idade. Significa dizer, professor Paulo Bacelar, que a Raquel vai se aposentar com 100 pontos aos 60 anos de idade? Não fecha 100 pontos. Em ela 2026. vai ter 90. Ela vai ter 90. Não, não é 60 Paulo... com 30? Não, 59 mais 39, professor Paulo Bacelar. Ah, 39. Não, me confundi. Você falou 59 mais 29. 29, então é 30 e 60. Então ela vai... Aí não tem jeito, vai ter que ter 62 anos de idade. A gente tenta, né, Luciano? Fazer os cálculos aqui para ver se a pessoa tem direito à aposentadoria, mas a reforma foi tão dura que aí tem gente só 62 mesmo.
Penélope Souza, na cidade do Crato. Professor Paulo Bacelar, tenho sérios problemas com dores abdominais. Isso pode me trazer algum benefício previdenciário? Fazer, né, exames médicos, tem um laudo médico para saber o que é e saber se ela vai ter incapacidade para o trabalho. Samuel Auguste, em Pereiros, no interior do Ceará. Tenho 47 anos de idade e 22 anos de contribuição. Tem que esperar, né? 47 anos de idade. 22, 65 de idade. Eu falei 2 assim, Luciano, porque eu já dormi 2 vezes em Pereiro. Em Pereiro, né? Friozinho, né, professor Paulo Bacelar? Uma Pega uma parte de serra, né? Já tem até uma carne do sol já com a interferência ali do Rio Grande do Norte, que é perto, né, da divisa. Então é uma carne do sol diferente daqui de Fortaleza. É a carne que me atrai. Juliana Medeiros, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, estagiário pode começar a se programar para uma aposentadoria desde cedo? Pode. Estagiário pode contribuir a partir dos 16 anos de idade como segurado facultativo. Francisco José, em Tururu. Minha mãe recebe a pensão do meu pai falecido. Há 7 anos ela se aposentou. Ela recebeu 2 meses e quando foi receber o 3º mês, o dinheiro tinha sumido, professor Paulo Bacelar. Fomos atrás e o juiz disse que a aposentadoria dela foi excluída. Por quê, professor Paulo Bacelar? Se ela garantiu a aposentadoria, será que era um BPC? Pode ter sido um BPC, E ela achou que era aposentadoria, né? Aí ela tem que saber se ela recebia 13º. Se ela não recebia 10º, é porque o benefício não era uma aposentadoria e era um BPC, aí tem que cessar o BPC para receber a pensão. Não pode receber os dois. Isabel Sombra, em Russas. Meu irmão tem a doença de Parkinson, botou os papéis pedindo auxílio-doença e o pedido foi negado. O que ele faz para ter direito ao auxílio-doença? Isso é como eu falo, não é a doença que vai dar direito ao benefício, é a incapacidade para o trabalho. A perícia médica, ela deve ter verificado que ela não tem incapacidade para o trabalho, ela tem que recorrer à justiça para requerer esse benefício. Agora um detalhe, professor Paulo Bacelar. O irmão da Isabel tem direito ao auxílio-doença desde que ele tenha vínculo com a Previdência Social. Sim. Também pode ter sido esse motivo, ou não ter carência, ou não ter qualidade de segurado. Tudo isso deve ser analisado na hora de analisar o requerimento que foi negado. Janaína Alves, em Várzea Alegre. Tenho 61 anos de idade e 21 anos de contribuição. Posso pedir a minha aposentadoria? 62 de idade, precisa ter mais um aninho aí. Linha direta do jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Marinete, na cidade de Cruz. Cruz é famosa por quem, professor Paulo Bacelar? Você disse que Milhã tem fama de produtora de leite. Cruz. A cidade de Novo Oriente é produtora de feijão. Eu sei que Marco é a cidade que faz móveis. Exato. Cruz é praia, né? É perto de Itarema, perto de Itarema ali. Exato. Tá chegando, professor Paulo Bacelar. Evento? Tem aquelas indústrias de eólicas? Não, professor Paulo Bacelar, é porque Cruz é a cidade sede do aeroporto de Jericoacoara. Lembra? É? Não sabia. Tá vendo? Eu tô aprendendo aqui. Eu já passei por todas as cidades, conheço. Mas eu tenho que aprender mais também sobre a história das cidades. Eu tenho 80% já. Então a Marinete, em Cruz, diz o seguinte: meu marido tem 27 anos que recebeu o BPC, tem 61 anos de idade e quer saber se pode mudar a aposentadoria dele por idade. 65. Me tire essa dúvida. Só com 65. Agora a lei... Ele é como se quisesse transformar o BPC em aposentadoria. Não, aposentadoria ou não, pedir a aposentadoria, só né? Só se ele ficar contribuindo, como recebendo BPC e completar 15 anos de contribuição e 65 de idade. Agora, quem tem o BPC deficiente e chega a 65 anos de idade, pode pedir o benefício da aposentadoria para o idoso, que é o BPC para o idoso, que é 65. Só que a lei agora, a portaria do INSS 133/2025, garante que não precisa mais de perícia médica para quem faz 65 anos de idade, para quem recebe BPC. Professor Paulo Bacelar, a Rose, em Lavras da Mangabeira, diz que é pensionista por morte e quer saber se pode pedir a aposentadoria. Há poucos minutos você respondeu a uma pergunta numa situação semelhante, que a pensão foi suspensa. Agora, no caso da Rose, professor Paulo Bacelar, ela é pensionista por morte. Pode receber uma aposentadoria? Pode, não tem problema nenhum. Ela vai acumular os 2 benefícios. Janaína, em Várzea Alegre, tenho 46 anos de idade. Acabamos de responder essa pergunta, né? A Antônia Maria, em Pentecoste, sou professora municipal, tenho 51 anos de idade e 31 anos de contribuição, exclusivamente como professora. Já consigo me aposentar? Não, a
regra da reforma da Previdência, né? Mudou de 55 para 57 anos a aposentadoria do professor. Professor Paulo Bacelar, pergunta agora da Sofia Osório em Pentecoste. Tenho 56 anos de idade e 29 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 62 anos de idade. Matheus Costa, em Iguatu. Problemas na coluna como escoliose tipo 2 podem fazer com que eu consiga uma aposentadoria ou algum outro benefício do INSS? Se ela for segurada na Previdência, tiver um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho, ela pode pedir o auxílio-doença. Você pode encaminhar a pergunta ou a dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. É o que faz o Juan Cardoso em Fortaleza. Tenho 17 anos e vou iniciar o meu primeiro estágio. Isso conta como tempo de contribuição ou apenas quando eu chegar à maior idade? Não, ele conta como tempo de contribuição se ele contribuir como facultativo. O estagiário, ele não é um segurado obrigatório da Previdência. A empresa não vai recolher a Previdência dele, ele tem que recolher por conta própria como facultativo para poder contar. Daqui a pouco eu continuo o meu bate-papo com o professor Paulo Bacelar, trazendo resposta para Amanda Alves em Juazeiro do Norte, Bernardo Coelho em Fortaleza, Robson Medeiros em Fortaleza, Cláudia Dias em Amontada, Rafael Ramos em Fortaleza, Lúcia Alencar em Itapipoca e também para Gedilson Souza em Fortaleza. Muita gente ligada aqui na FM Expresso 104.3 na região metropolitana de Fortaleza. A gente volta já já. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da aposentadoria. Eu volto com o professor Paulo Bacelar. Tô animado, professor Paulo Bacelar. Chegou água. Opa, minha garganta já tava pedindo outro. Então, professor Paulo Bacelar, a gente volta aqui no bate-papo e vai à região metropolitana do Cariri, porque a Raquel Alves, ou melhor, a Amanda Alves, em Juazeiro do Norte, está esperando uma resposta à seguinte pergunta. Tenho 49 anos de idade e 12 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar? Ela é nova ainda, né? Dá para fazer um planejamento previdenciário, fazer cálculos futuros para saber se vale a pena ela contribuir um valor alto ou não, mas só se aposenta com 62 anos de idade. Bernardo Coelho em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, trabalho na empresa de metalúrgica dos meus pais há 7 anos, mas nunca assinei a carteira. Para mostrar esse tempo de trabalho, os comprovantes que eu poderia usar seriam quais, professor Paulo Bacelar? Ele disse que tem 33 anos de idade. Rural? Não, professor Paulo Bacelar, ele trabalha na metalúrgica do pai. Sem carteira assinada. Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar com o Bernardo, professor Paulo Bacelar. Ele tem 33 anos de idade. Olhar para trás, tem que virar a página, olhar para frente e começar a contribuir. Ele teria que entrar com ação trabalhista contra a empresa do pai para poder provar o vínculo de emprego e poder ser reconhecido no INSS. Isso teria que ter provas materiais. Falando não só dele, né, mas em casos parecidos, similares, uma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo somente vale com prova material. Não pode fazer uma ação trabalhista apenas com provas testemunhais. Mesmo que o juiz sentencie, mesmo que se faça um acordo trabalhista, esse acordo, essa sentença só vai valer, só vai ter prova, só vai valer para o INSS se tiver acompanhado de provas materiais. O que é prova material? Contra-cheques, prova de recebimento de salário na sua conta, recibos de pagamento, ordens que a empresa mandou para ele por escrito, um crachá, uma farda, ou seja, provas que ele realmente trabalhou naquela empresa. Somente assim a pessoa pode entrar com ação trabalhista para reconhecer aquele vínculo e pedir um benefício na INSS. Inclusive, essa ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, ela não prescreve. Não é somente depois de 2 anos da demissão, não é só depois de 5 anos. A qualquer tempo, para reconhecimento de vínculo, ela não prescreve.
Olha, Bernardo, o professor Paulo Bacelar foi bem didático, bem explicativo mesmo. É por isso que nós chamamos o Jornal Alerta Geral de uma verdadeira escola de educação previdenciária. Agora, como você tem 33 anos de idade, é olhar para frente e dizer o seguinte: vou começar a contribuir hoje, seja com a carteira assinada na relação com o seu pai, ou em outro caminho, como MEI, ou como autônomo, né, professor Paulo Bacelar, um prestador de serviço. Mas é importante, porque no seu caso, que não tem contribuição, estou deduzindo isso, antes de 2019, quando tivemos a aprovação da reforma previdenciária, você terá que somar 20 anos de contribuição para garantir a aposentadoria. Como você tem idade aí pela frente, então é uma situação mais confortável. Mas, outro detalhe, a vinculação com o INSS o protege bem antes da aposentadoria. Tem perguntas aqui também de Fortaleza, do Robson Medeiros. Professor Paulo Bacelar, como funciona o tempo de contribuição para quem é gari? Meu pai tem 52 anos de idade e 29 anos de contribuição. Eu já fiz pergunta aqui sobre garis, chegaram essas perguntas do interior do Ceará e sempre me vem a curiosidade porque são trabalhadores e trabalhadoras expostos à insalubridade. Neste caso, tem um componente que os ajuda a antecipar a aposentadoria? Tinha, né? A aposentadoria, se fosse considerada especial, era só os 25 anos de contribuição sem necessidade de idade. Agora, com a reforma da Previdência, tanto o gari, eu assemelho muito o gari ao frentista, né? O frentista que trabalha ali abastecendo os nossos carros, você vê que ali é aquele cheiro que quando a gente vai abastecer. Imagina ele que trabalha o dia inteiro sentindo aquilo. Então tem E parece, professor Paulo Bacelar, permita-me fazer acrescentar o seguinte componente nessa história, né? Parece-me que a atividade do gari, ela ainda se torna ainda mais periculosa, né? A atividade por conta dos riscos, né? Que não é apenas a inalação do mau cheiro de determinados odores que surgem do lixo, mas também o risco de acidentes cair do caminhão, com vidro, com material, por exemplo. E eles ficam pendurados ali no caminhão. Além desse risco aí, né? De acidentes. Então, se assemelha muito os dois. E tem que ter o PPP para ter a atividade específica, dizendo o que é que a pessoa faz. Até o motorista do caminhão também pode ter direito, né? Não só aquele frentista, não só aquele gari que está pegando no lixo, mas o motorista de caminhão também tem direito à aposentadoria especial, mas é os 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. E agora, assim... Neste caso, o gari, professor Paulo Bacelar, tem que ter os no caso do homem, 65 anos de idade? 60. 60 anos de idade, 60 de idade. Tanto para homem como para mulher, essa foi a regra da aposentadoria especial. Vamos à montada. Cláudia Dias diz que trabalhou durante 23 anos em um serviço que pegava muito peso e isso acabou prejudicando a coluna dela. Tenho 54 anos de idade e os laudos médicos. Posso conseguir algum tipo de benefício por invalidez? Depende da avaliação médica. Tem que se fazer a avaliação médica e o atestado médico tem que dizer que ela está incapaz permanente para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, e neste caso aqui tem um intertício, tem um intervalo para ela recorrer ao INSS com esses laudos médicos? Ou, por exemplo, ela precisa... A partir da incapacidade. Se ela pedir depois de 30 dias da incapacidade, ela recebe o benefício, mas dali para frente. A gente entra na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você nos encaminhar perguntas. 085-99273-4353. Dúvida do Rafael Ramos em Fortaleza. Professor, tenho 60% do meu tímpano da orelha esquerda comprometido. Posso conseguir algum benefício? É possível. Tudo vai depender da avaliação médica. É a incapacidade para o trabalho que dá direito ao benefício. Aí vai depender do médico dizer se você está incapaz para exercer alguma atividade. Se não tiver incapaz, Luziano, ele pode ser considerado como deficiente. Aí eu sempre digo, deficiência é diferente de incapacidade. Aí ele pode se aposentar mais cedo com 60 anos de idade. Rafael Ramos, essa pergunta que o professor Paulo Bacelar acaba de responder, agora a dúvida da Lúcia Alencar em Itapipoca. Tem 49 anos de idade e 22 anos de contribuição. Já respondeu essa pergunta, professor Paulo Bacelar? Mas, no caso, a Lúcia, 62 anos de idade. Eu falei do planejamento previdenciário.
Gendilson Souza, em Fortaleza, gostaria de saber se costureira, sou MEI e estou sem poder trabalhar por conta de muita dor nos joelhos e tornozelo. Vou fazer 15 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Quantos anos? O Gendilson não diz qual é a idade, mas com 15 anos de contribuição. Ele é costureiro. Aí diz assim, sou costureiro, eu não sei se a pergunta veio em nome do Genilson, para a esposa dele ou da companheira, mas vamos fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, não diz a idade. Com 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher... MEI, não importa. Se tem mais tempo, não. MEI, ele é aposentadoria por idade, só. Então só vai se aposentar com 65, 62, independente de quanto tempo tenha de contribuição. Sempre vai ser aposentadoria por idade. Certo, mas diante disso, que há dúvida do Gendilson para a companheira, para a esposa dele, com essas limitações, com as dores no joelho e no tornozelo, que gera, né? Doença, Se ele é MEI, está contribuindo contribuindo regularmente, sem atraso, ele vai ter direito a pedir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O MEI não pode ficar mais de um ano sem contribuir, porque deixa de ser segurado a Previdência. Ou seja, Gendilson, a resposta do professor Paulo Bacelar foi muito útil, é útil para você e para muita gente que está nessa mesma situação. Se você é MEI, então você está com esse cobertor, com esse guarda-chuva da Previdência Social. Tamires Alves, Quixadá, tenho 44 anos de idade e sou agricultora. Quanto tempo tenho que contribuir para me aposentar? Contribuir não, ela tem que comprovar a atividade rural por 15 anos e ter 55 anos de idade. Sempre contribuir, se for contribuir para o sindicato, não só esperar contribuir sem nenhuma prova. Tem que ter prova rural, da atividade rural, durante 15 anos, até completar os 55 anos de idade. E aí, Tamir, se você estiver na condição de trabalhadora urbana, se não for atividade agrícola, você se aposenta com 62 anos de idade e a partir desta idade que você tem hoje, vai fechar lá na frente, 59 anos de idade, tem tempo suficiente para contribuir e garantir a aposentadoria. Exatamente. Tô bem aqui, professor Paulo Bacelar? Total. Eu tô com medo até de chamar mais. Então vamos pra frente aqui, professor Paulo Bacelar. Jaine Soares em Ibiapina, já passou por lá também? Ibiapina, Serra como é o nome da serra? Serra Grande, né? Mas Serra da Ibiapaba, né? É verdade, professor Paulo Bacelar. Mas chama de Serra Grande também. Serra Grande é mais à frente, né? Pegando Tianguá, foi uma das minhas primeiras fotos. Viçosa do Ceará. Foi uma das minhas primeiras fotos. Foi Ibiapina, né? Foi Guaraciaba do Norte. Ali, colado de Guaraciaba. Eu estava em Guaraciaba do Norte, comecei a fazer lá o fazedor de chuva e dali pra frente fiz Ibiapina, Viçosa, enfim, Tianguá e todas aquelas cidades ali. Então lindas, a Jaine Soares diz: meu pai vai se aposentar no ano que vem. Quero saber quais papéis do sindicato, nesse momento, ele precisa levar. Do sindicato pois nenhum. Ele teve que fazer um acordo para pagar alguns anos. Olha só. Do sindicato nenhum, não tem que levar prova de sindicato nenhum. Tem uma autodeclaração rural, onde a pessoa precisa dizer quais são as atividades que ela tem. Ela mesma faz essa autodeclaração de quais atividades que ela faz, desde quando, na terra de quem, qual é o CPF do proprietário da terra. Isso ela pode ela mesma fazer, ou o sindicato fazer, já que ela paga o sindicato. Mas não era obrigatório ela fazer essa regularização do sindicato, né? Não precisa ficar pagando os atrasados do sindicato para se aposentar. Reforço esse recado do Jornal Alerta Geral para os trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Brasil. Não há necessidade de se pagar o sindicato mensalidade como meio de conseguir a aposentadoria. Aí a gente repete também outra questão que sempre expomos aqui no Jornal Alerta Geral. É importante para você ajudar o seu sindicato a se fortalecer na mobilização de assuntos, de ações que vão ao encontro de quem está no campo, de quem está na área rural. Mas do ponto de vista previdenciário, a contribuição sindical não acrescenta nada para efeito de pedido de aposentadoria. Final da nossa conversa, professor Paulo Bacelar. A água foi suficiente?
Mas eu tô com sede ainda, vou beber mais. Hoje eu vim com sede. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado. E não esqueça, anote na sua agenda esse canal de comunicação 085-99273-4353. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso grande abraço, um bom final de semana e até o próximo encontro pelas estradas do Ceará. Obrigado, Zanô. E até a próxima. E agora eu vou conhecer todas as cidades do Rio Grande do Norte. Sabia disso? Vou ver se eu levo a bandeira do programa Alerta Geral para ver se tem mais perguntas lá do estado do Rio Grande do Norte também. Vamos criar um selo, Alerta Geral aí pelas estradas do Ceará. Grande abraço a você, ouvinte internauta.